Fernanda caminhava pelos corredores da empresa que ela havia dedicado sua vida a construir. Cada sala, cada detalhe daquele ambiente refletia seu esforço e determinação ao longo dos anos. Naquele lugar, sentia-se segura, como se os muros ao redor a protegessem de qualquer problema externo. No entanto, algo estava diferente naquele dia. Ao chegar em seu escritório, deparou-se com uma mulher estranha, claramente deslocada naquele ambiente. Usando um vestido simples, a barriga saliente denunciava uma gravidez e seus olhos alternavam entre arrogância e desespero. A mulher, chamada Thaís, esperava como uma tempestade prestes a se formar. Fernanda, tentando manter a compostura, perguntou confusa, sem rodeios. Thaís respondeu. As palavras diretas atingiram Fernanda como um golpe inesperado. Ela sentiu o chão tremer sob seus pés. Sua mente tentou processar o que estava acontecendo, mas sua voz hesitou. Como assim? Conseguiu perguntar, lutando para manter a calma enquanto o turbilhão de emoções crescia dentro dela. Thaís, de braços cruzados, segurava a barriga com firmeza. Vim buscar o que é meu por direito. Henrique me prometeu que cuidaria de mim e do nosso filho, mas até agora ele não fez nada. Fernanda sentiu o peso da traição tomar conta de seu coração. Toda a solidez de seu casamento, as noites de cumplicidade, os anos de parceria, tudo parecia desmoronar diante de seus olhos. Isso só pode ser uma piada cruel, murmurou para si mesma, atordoada pela revelação. Thaís, sem hesitar, deu um passo à frente. Sei que é difícil para você, mas eu não vou embora até que Henrique cumpra sua promessa. Esse bebê também é a responsabilidade dele. As palavras de Thaís atingiram Fernanda como lâminas afiadas, cada uma delas carregada de uma dor desesperadora. Como ele pode me trair assim? Pensava, sentindo-se destruída por dentro. Tudo o que ela e Henrique haviam construído juntos parecia ruir. Sem perceber, lágrimas começaram a brotar de seus olhos. Fernanda, sempre tão forte, acostumada a ter o controle sobre sua própria vida, agora se via-lhe vulnerável e exposta. Será que eu não fui suficiente? Será que eu não soube amar o bastante? Refletia, enquanto tentava conter o tremor que tomava conta de seu corpo. Quando finalmente encarou Thaís, conseguiu perguntar. Ele sabe que você está aqui. Ele mandou você vir até mim. Thaís balançou a cabeça negativamente. A frieza em sua expressão era quase insuportável. O fato de Henrique ter se envolvido com outra mulher, prometido coisas a ela, e ainda assim mantido Fernanda no escuro, foi o golpe final. Preciso falar com Henrique, disse Fernanda, com a voz baixa, porém firme, como se a força voltasse aos poucos. Ao ouvir suas próprias palavras, percebeu que algo dentro dela começava a mudar. A dor intensa parecia estar se transformando em fúria. Quando Thaís saiu, Fernanda se sentou à sua mesa. Suas mãos tremiam, o corpo estava gelado, e o silêncio da sala parecia sufocante, como se o próprio ar fosse pesado demais para respirar. Em questão de minutos, sua vida havia se transformado. O homem em quem confiava cegamente, que esteve ao seu lado nos momentos mais importantes, agora era um completo estranho. Mais tarde na cozinha de casa, Fernanda e Henrique sentaram-se frente a frente, mas o ambiente estava distante do que costumava ser. As conversas leves que preenchiam as noites antes, agora haviam se tornado frias e cortantes. Cada palavra que Henrique dizia soava como cacos de vidro, penetrando seu coração partido. Então, foi assim. Você me enganou todo esse tempo, e eu fui a última a saber, disse Fernanda, sua voz fria e distante, como se falasse de fora do próprio corpo. Henrique abaixou a cabeça, sem coragem de encará-la. Fernanda, eu queria te contar, mas as coisas saíram do controle. Eu tentei resolver tudo sozinho, murmurou, como se aquilo pudesse justificar as mentiras acumuladas entre eles. Suas palavras, no entanto, soaram vazias, incapazes de cicatrizar a ferida aberta. Fernanda respirou fundo, sentindo o peso esmagador da traição em seu peito. Fernanda observava cada movimento de Henrique, tentando encontrar algum traço do homem que ela amou por tantos anos. Como ele pode mentir, trair e colocar em risco tudo que eles construíram juntos? Seus olhos cheios de lágrimas refletiam uma dor que Henrique jamais conseguiria remediar. Ele a destruiu, e ambos sabiam que não havia volta. Como você pode fazer isso? Seu pensamento ecoava. Eu pensei que poderia resolver as coisas, disse Henrique, quase sussurrando, sua voz fraca e insegura. Os negócios começaram a ir mal antes mesmo de Thaís aparecer. Eu só não queria te preocupar. Sabia o quanto a empresa significava para você. Ele passou as mãos pelos cabelos, o cansaço estampado em seu rosto. Mas Fernanda conseguia ver que o peso que ele carregava não era apenas financeiro, mas também moral.
Você não quis me preocupar, disse Fernanda, levantando-se da mesa. Henrique, você me destruiu. Cada palavra vinha carregada com a dor que ela tentava esconder, mas que agora transbordava. Você escondeu de mim que estávamos à beira da falência. Não foi só a empresa que você destruiu, foi nossa confiança, nossa família, tudo o que éramos. Sua voz vacilou, o nó em sua garganta a impedia de continuar. Lágrimas, que antes ela lutava para conter, agora desciam livremente pelo seu rosto. Henrique, olhando para ela com remorso nos olhos, sabia que não havia desculpas suficientes. Qualquer palavra que ele dissesse só aumentaria a dor que já havia causado. Eu não sei o que dizer, Fernanda. Não há nada que você possa dizer, respondeu ela, com a voz baixa, mas firme. A intensidade de suas palavras era devastadora. Fernanda fechou os olhos por um momento, buscando forças para entender como tudo havia desmoronado tão rapidamente. A porta então se abriu suavemente. Sua mãe, Cecília, entrou acompanhada de Carla, a melhor amiga de Fernanda. Ambas já sabiam da situação, e seus olhares estavam carregados de tristeza. Cecília se aproximou da filha, tocando levemente seu braço. Querida, você não precisa passar por isso sozinha. Não deixe que ele destrua o que ainda pode ser salvo. Eu já perdi tudo, mãe, respondeu Fernanda, sem conseguir olhar diretamente para Cecília. A empresa, minha confiança, meu casamento. Como você quer que eu salve alguma coisa quando não tenho mais em que acreditar? Sua voz se quebrava, como se cada palavra consumisse um pouco mais de sua alma. Carla, sempre com sua postura firme, interveio. Fernanda, eu sei que parece o fim. Mas você é mais forte do que jamais foi. Agora é o momento de pensar no que é melhor para você, não no que ele fez. Carla lançou um olhar penetrante para Henrique, que permaneceu em silêncio, absorvendo a atenção. O julgamento silencioso das duas mulheres pairava no ar. Carla está certa, filha, disse Cecília com uma voz mais firme. Vamos te ajudar. Você não está sozinha, mas precisa decidir o que quer fazer a partir de agora. Fernanda sentiu-se oprimida pelas expectativas de todos ao seu redor. De um lado, havia o peso das mentiras de Henrique e o desmoronamento de suas certezas. Do outro, a pressão de familiares e amigos que desejavam vê-la se reerguer. Mas no fundo tudo o que ela queria era um pouco de silêncio, um momento para respirar e entender a situação em que se encontrava. Ela olhou para Henrique mais uma vez e o viu como realmente era, um homem frágil e perdido, que arrastou tudo consigo para o abismo. Preciso de tempo, ela finalmente disse, a voz carregada de vulnerabilidade. Preciso de tempo para pensar e entender o que sobrou de mim após tudo isso. Com essas palavras, Fernanda se afastou, deixando todos para trás, com o coração apertado, mas decidida a encontrar sua própria verdade em meio ao caos. Enquanto Henrique observava Fernanda se distanciar, o silêncio que antes era opressivo agora se tornava definitivo. Ele sabia que havia cruzado uma linha da qual talvez nunca mais pudesse voltar. O confronto final entre Fernanda e Thaís era inevitável. Fernanda ainda tentava processar o turbilhão que sua vida se tornava. A mulher à sua frente, Thaís, parecia mais tranquila do que antes, mas em seus olhos havia um ar sombrio, como se ela estivesse guardando segredos que agora estava pronta para revelar. Quer saber como tudo começou, certo? Disse Thaís, cruzando os braços de maneira defensiva, mas sem medo. A frieza em suas palavras era algo que Fernanda nunca tinha ouvido antes. Ela sentiu levemente, sem confiança na própria voz. Preciso entender, preciso ouvir da boca dela, pensou, com a respiração suspensa. Henrique e eu nos conhecemos há 2 anos, em uma conferência em Madrid. Ele estava lá sozinho, como sempre, começou Thaís, soltando as palavras como se fossem fatos triviais. Mas o impacto que tiveram sobre Fernanda foi devastador. Ele parecia frustrado. Ele me disse que o casamento dele já estava se deteriorando, que você estava sempre ocupada com a empresa e que não havia mais espaço para ele. Fernanda cerrou os punhos sob a mesa, lutando contra a vontade de interromper Thaís. Ele te disse que nosso casamento estava desgastado? Sua voz soou amarga, quase incrédula. Ele nunca mencionou isso antes, nunca me disse que se sentia assim. Thaís respirou fundo. Ele achava que sua mente estava cheia de dúvidas. Sim, foi isso que ele disse. Para ser sincera, no início, Fernanda, eu não estava nem interessada. Henrique parecia apenas mais um empresário tentando preencher o vazio da própria vida. Mas com o tempo, nossas conversas mudaram. Ele se abriu comigo de um jeito que você nunca vai entender. Thaís sorriu de forma amarga, quase com pena de Fernanda. Ele falou sobre os fracassos e o medo de te perder.
Tudo estava desmoronando por dentro, e você não percebeu. Um arrepio percorreu a espinha de Fernanda. Será que isso é verdade? Eu estava tão focada na empresa, tão cega, que deixei Henrique escapar para os braços de outra mulher. A dúvida consumia, e ela olhou para Thaís, cheia de perguntas. Finalmente decidiu falar. Se ele estava tão arrasado, por que você se envolveu com ele? O que esperava ganhar com isso? O rosto de Thaís se fechou momentaneamente. Seus olhos escureceram e o tom suave deu lugar a uma amargura crua. Eu nunca quis ser a outra. Não procurei isso, mas Henrique me fez promessas. Ele disse que iria abandonar o casamento, que tudo mudaria, e eu acreditei que ele deixaria tudo para trás e recomeçaria comigo. Mas ele nunca fez, não é? Fernanda questionou, com um tom de sarcasmo misturado à dor. Ele continuou aqui, com a vida que construímos, enquanto te mantinha à distância, usando você para cobrir suas próprias lacunas. A frieza com que Fernanda pronunciou essas palavras a surpreendeu. No meio da dor, ela encontrou forças para encarar a verdade. Não, ele nunca saiu, Thaís admitiu, desviando o olhar por um momento. E é por isso que estou aqui. Estou cansada de esperar, cansada de acreditar nas mentiras dele. Ele não é o homem que você pensa que conhece, Fernanda. Henrique se esconde atrás de uma máscara, e eu demorei muito para perceber isso. Thaís se inclinou para a frente, seu rosto agora mais sério. Ele me usou para esconder seus próprios fracassos, mas eu não sou desse jeito. Eu sabia o que estava fazendo, e agora exijo o que é meu por direito. Fernanda sentiu um nó se formar em seu estômago, ao encarar Henrique, que estava sozinho, lutando em meio às próprias mentiras. Ele utilizara Thaís da mesma maneira que explorou a confiança que Fernanda tinha nele. As camadas de segredos e manipulações começaram a se revelar de forma alarmante. Você sabia desde o começo que ele era casado, e mesmo assim. Fernanda disse, com a voz baixa, mas repleta de indignação. Eu fiquei porque pensei que ele seria diferente comigo, que no final, me escolheria, Thaís respondeu, olhando diretamente para Fernanda. Seus olhos brilhavam com uma intensidade que surpreendeu Fernanda. Henrique tomou decisões erradas, assim como eu, mas não vou arcar com as consequências sozinha, continuou Thaís. Fernanda encarou por um longo momento, tentando entender quem realmente era aquela mulher. Não era apenas uma amante, havia algo mais obscuro em Thaís. O pensamento se instalou na mente de Fernanda. Ela também estava usando Henrique para seus próprios fins. O jogo de poder entre as duas mulheres era mais intrigado do que Fernanda jamais imaginou. Ao olhar para Thaís, ela finalmente compreendeu que o problema não residia apenas em Henrique, mas também em um passado repleto de erros, arrependimentos e promessas quebradas. A sombra do passado de Henrique não era só dele, era um reflexo das escolhas feitas por todos ao seu redor. Agora é a sua vez de decidir, disse Thaís, com uma voz suave, mas cheia de significado. Você pode continuar sendo a esposa fiel, que finge que isso tudo foi um erro passageiro, ou pode abrir os olhos e enxergar o que realmente está acontecendo. Fernanda, absorvendo essas revelações, percebeu que algo dentro dela havia mudado. Henrique não era mais o homem que ela pensava conhecer. Thaís não era apenas uma ameaça externa. Ela era um reflexo de tudo que estava quebrado, e talvez Fernanda precisasse enfrentar essa verdade para finalmente se libertar. Sentada no chão da sala, com a cabeça enterrada nas mãos, os quadros na parede pareciam distantes, como se pertencessem a outra vida. O som leve de passos se aproximando atraiu sua atenção. Cecília entrou com uma expressão preocupada e se agachou ao lado da filha, segurando sua mão com firmeza. Você precisa tomar uma decisão, minha filha. Ninguém pode fazer isso por você. Fernanda levantou o olhar, seus olhos ainda inchados de tanto chorar. Mãe, eu não sei o que fazer. Se eu perdoar, estarei-me traindo, mas se não perdoar, o que restará de mim? E quanto ao nosso filho? Cecília suspirou, acariciando o cabelo da filha. Eu sei que é uma escolha difícil, mas pense no que é melhor para você. Às vezes, perdoar significa recomeçar. Outras vezes, é uma forma de se libertar. Essas palavras pesaram no coração de Fernanda, cada uma delas abrindo uma nova ferida. Nesse momento, a porta da sala se abriu lentamente, revelando Carla, sua melhor amiga. Ela se sentou ao lado de Fernanda no chão. Eu sei que você quer acreditar que ele pode mudar, que tudo pode voltar a ser como antes, começou Carla, com um tom firme, mas cheio de compaixão. Mas vale a pena. Henrique já não é mais o homem que você conhecia. Ele não apenas te destruiu, ele se destruiu também. Fernanda olhou para Carla, as lágrimas voltando a encher seus olhos. Não sei se consigo, Carla.
Passei tantos anos tentando construir algo, mantendo tudo de pé. Se eu for embora agora, é como admitir que falhei. Sua voz estava repleta de dor, misturada a um leve toque de esperança. Mas essa esperança poderia ser uma ilusão. Carla apertou a mão de Fernanda com firmeza. Você não falhou. Ele tomou essas decisões, ele te traiu, colocou sua empresa em risco. Você lutou até aqui, e isso nunca será um fracasso. O silêncio que se seguiu era pesado, mas cheio de significado. Fernanda se sentia em um turbilhão, e cada palavra de Carla parecia um golpe, forçando-a a encarar a realidade. O que restará de mim? Pensou. E se eu decidir ficar, quem serei eu? Perguntas giravam em sua mente, envolvendo-a em um dilema que parecia impossível. Nesse momento, a voz suave e hesitante de Henrique veio do corredor. Fernanda, posso falar com você? Ele estava parado na porta, com uma expressão de cansaço e arrependimento. Mas Fernanda sabia que não poderia simplesmente esquecer o que ele havia feito. Havia consequências, e agora ela tinha o poder de decidir quais seriam. Levantou-se lentamente e encarou Henrique, sentindo o peso dos anos que haviam compartilhado, de todos os sonhos que haviam construído, agora desmoronando diante dela. O que você quer, Henrique? Sua voz saía com uma força que ela não desejava. Não sei o que aconteceu, ele respondeu, como se algo dentro dele estivesse finalmente se moldando. Henrique deu um passo à frente, mas hesitou. Eu sei que não mereço. Sinto muito. Não posso consertar o que fiz, não quero te perder, não quero perder nossa família. Estou disposto a fazer qualquer coisa para mudar, para tentarmos novamente. Por favor, Fernanda, não desista de nós. Fernanda olhou fixamente para ele, tentando encontrar uma razão para acreditar que dessa vez seria diferente. A pergunta pairava no ar, carregada de traições e promessas quebradas. Henrique abaixou a cabeça, derrotado. Não posso te dar garantias, mas o que sei é que, sem você, não sou nada. Não quero perder a única coisa que me resta. Suas palavras soavam sinceras, mas isso era suficiente. Fernanda respirou fundo, sabia que essa decisão não poderia ser centrada nele. Preciso pensar em mim, no nosso filho, no que é certo para mim. O mundo ao redor parecia girar, como se tudo estivesse prestes a ruir. Preciso de tempo, Henrique, disse ela, finalmente, com uma voz firme. Preciso de tempo para decidir o que quero para mim, não para nós. Não tomarei uma decisão por você, Henrique simplesmente assentiu, ciente de que qualquer resposta naquele momento seria em vão. Ao sair da sala, Fernanda sentiu um peso se afastar de seus ombros, mas também percebeu uma nova responsabilidade tomando seu lugar. Agora a escolha era dela, e somente dela. O que ela faria com isso? Dirigiu-se até a janela e olhou para o horizonte, ponderando se deveria resgatar o que restou ou se redescobrir completamente. As palavras de sua mãe e de Carla ecoavam em sua mente, e pela primeira vez em muito tempo, Fernanda sentiu que, independentemente da decisão que tomasse, teria forças para se levantar novamente. A escolha estava diante dela, e agora só o tempo revelaria seu caminho. Fernanda estava prestes a assinar os documentos do divórcio, com a caneta tremendo em sua mão. As emoções a dominavam, um misto de alívio e tristeza. Contudo, antes que pudesse completar a assinatura, a porta do escritório se abriu de repente. Thaís surgiu, sem aviso, com uma expressão diferente, algo sombrio e urgente. Fernanda, preciso te contar a verdade antes que você cometa um erro irreversível, disse Thaís, sua voz mais calma do que o esperado. Fernanda franziu a testa. Já estava exausta com tantas mentiras e revelações, mas havia algo no tom de Thaís que a fez hesitar. O que mais você tem para me dizer? Você não acha que já estragou o suficiente? O coração de Fernanda acelerou, uma mistura de medo e raiva a consumindo. Thaís respirou fundo, a voz tremendo. Eu não queria isso, juro. Mas quando percebi que estava grávida, já era tarde. Sabia que Henrique nunca me amaria, mas ele estava muito ferido para ser honesto com você. Um arrepio percorreu a espinha de Fernanda. O que você está dizendo? Ele usou você para me enganar? Sua voz estava carregada de incredulidade, e as palavras ecoaram na sala como se o tempo tivesse parado. Sim, confirmou Thaís, com lágrimas nos olhos, mas uma sinceridade que não podia ser ignorada. Fui uma idiota por ter aceitado. Pensei que poderia ganhar algo com essa vida estável, talvez até o amor dele. Agora vejo que me enganei. Ninguém saiu ganhando, nem ele, nem você, nem eu. Nesse momento, Henrique apareceu à porta, com o rosto abatido e os ombros curvados sob o peso das mentiras que havia criado. Eu nunca quis que você se envolvesse nisso, começou ele, com a voz carregada de arrependimento.
Acabei destruindo você e a nós. Fernanda encarou Henrique, as palavras de Thaís ainda reverberando em sua mente. Você me enganou, me fez de tola. Algo dentro de Fernanda estava se transformando. Sentia como se as peças do quebra-cabeça finalmente começassem a se encaixar, mas não da forma que esperava. E agora, Henrique, o que você espera de mim? Ela perguntou. Apenas perdoe e esqueça. Você destruiu tudo o que construímos. Não há como voltar atrás. Thaís, percebendo a tensão, deu um passo à frente. Fernanda, não estou pedindo que você o perdoe e nem posso forçá-la a isso. Mas você merece algo melhor do que viver nessa mentira. Talvez seja hora de seguir em frente, sem ele, sem mim, sem essas correntes que nos prenderam por tanto tempo. Um silêncio pesado tomou conta da sala, e Fernanda sentiu uma clareza pela primeira vez em meses. As lágrimas que escorriam pelo seu rosto não eram mais de dor, mas de libertação. Ela olhou para Henrique, depois para Thaís, e finalmente para seu próprio reflexo na janela. Eu mereço mais, declarou, com uma serenidade que o surpreendeu. Vou assinar esses papéis, não porque quero te punir ou me vingar, mas porque mereço recomeçar, sem você e sem essas mentiras. Henrique abriu a boca, tentando encontrar palavras, mas nada saiu. Ela sabia que essa era a verdade que vinha evitando, mas já havia tomado sua decisão. Com firmeza, assinou os documentos e os entregou a ele, uma certeza inquebrantável em cada movimento. Thaís esboçou um sorriso antes de se retirar. Eu também vou embora, Fernanda. Não há mais nada para mim aqui. Com isso, Thaís desapareceu, deixando Fernanda e Henrique sozinhos, mas permanentemente separados. Fernanda voltou a olhar para o horizonte. Tudo havia se tornado claro. Não se tratava de perdoar ou culpar, mas de libertar a si mesma. O destino lhe oferecera uma escolha, e ela escolheu a si mesma. O futuro ainda era incerto, mas pela primeira vez, sentia que estava novamente no controle de sua vida. Era o começo de algo novo. Sem olhar para trás, Fernanda respirou fundo, se retirando da sala e deu o primeiro passo em direção ao seu novo caminho. Se você gostou dessa história, então curta o vídeo e deixe seu comentário aqui embaixo. Sua participação é muito importante para nós. E se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal para não perder as próximas histórias que vão tocar o seu coração.